Esse segundo painel é justamente a temática, uma das mais atuais e constantemente precisa ser repensada, que é a participação popular no processo regulatório de atividades públicas e privadas. Aqui a gente ainda tem uma cultura, e aqui eu uso uma frase que um amigo nosso, Maurício, professor Emerson Gavardo, usa com frequência, que é: a gente ainda tem uma cultura de regular primeiro, perguntar depois. O problema, às vezes, dessa regulamentação primeiro, sem uma participação popular, é que, às vezes, a regulamentação gera obstáculos ao bem-estar social, econômico, ao desenvolvimento. Ou seja, a gente tem como trazer uma participação popular para a regulamentação, como isso funciona, é um pouco sobre isso que vai ser desenvolvido nesse painel, que a gente tem a honra de contar com o professor Maurício Zocum, livre-docente, doutor, mestre pela PUC, professor de Direito Administrativo na PUC São Paulo, uma pessoa que eu admiro, me sinto honrado de participar aqui desse painel, que eu admiro pessoal e profissionalmente. O Maurício sempre fala de farol, para mim é um farol, um exemplo pessoal e profissional, que sempre que eu posso absorver alguma coisa, uma falhinha que seja, um comentário que seja, eu fico aqui para ver se eu aprendo um pouco. Então, Maurício, sem mais delongas, a palavra é toda sua. Bom, muitíssimo obrigado, Flávio, pela apresentação. Só fazer aqui rapidamente. O Flávio é que é o farol, viu? Porque, primeiro, que não tem uma inteligência prodigiosa, né? Depois ele trabalha junto com a professora Carolina, que é a minha esposa. E ela falou, e toda hora ela chega da procuradoria falando: nossa, chega não, né? Porque no final da história não tem mais chega, é tudo virtual, né? Mas chega no sentido metafórico. Nossa, o Flávio é o máximo, que, nossa, sabe tudo. Então, Flávio, tanto acadêmica como profissionalmente, para mim é uma honra estar aqui. Quero agradecer muitíssimo ao convite que me foi feito pelo Peixinho e ao Emerson. O evento do IDAR já é sedimentado vamos dizer, no calendário jurídico do direito administrativo, absolutamente imperdível, e com diletos amigos, né? Vejo aqui meu André Sadi, que eu já cooptei para a PUC de São Paulo, aliás, em vista de quem eu faço homenagem aqui da tela de fundo, a nossa PUC de São Paulo, estava comigo, inclusive, lá no mestrado. Zé dos Santos, meu queridíssimo professor Zé dos Santos, com prazer uma vez sempre mais ouvi-lo, tenho aqui na companhia de muitos amigos. E quero dizer a tanto a professora Paola quanto ao Leonel que vocês acabam de ganhar o seu melhor amigo do dia. Vocês vão ver como que eu vou dar essa palestra. Vocês vão mandar muitos votos de amizade, porque diz o professor Sérgio André, antes de entrar propriamente no tema. O professor Sérgio André, o senhor é uma referência. Não só, eu desde pequenininho, frequentando o Instituto, os congressos do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, tomei conhecimento da sua erudição, da sua simpatia, e, na realidade, das lições de vida e de direito que você deu e dá em todas as ocasiões que nós nos encontramos. Eu passei paulatinamente a admirá-lo, essa que é a grande verdade. Nós já tivemos ocasião, inclusive no evento do ano passado, do IDARGE, temos uma prosa maravilhosa. Eu fico apenas ressentido, nós não temos a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente, mas essa pandemia ela vai terminando. Então, professor Sérgio André, eu espero ansiosamente para que nós possamos encontrá-lo. E a sua história de vida é um exemplo, né? O carinho, o apego pela docência desde os primeiros momentos, né? Uma narrativa que, inclusive, encontrei de toda a sua infância, como ela foi como filho único, dedicada aos estudos, como isso foi um elemento importante na sua vida, como na escola o senhor foi aluno de Malbatarã, quem não conhece, o homem que calculava, todo o apreço pela docência, o seu ingresso na atividade, o professor Caio Tasto sendo quem lhe introduziu no campo do direito administrativo, também sendo farol, as pessoas com quem o senhor conviveu na Light, Seabra Fagundes, que eu não sabia, na Light, então, luminários do senhor, sempre com muita dedicação e que é possível perceber na sua bibliografia, um apreço pelo professor, um apreço pela docência. Então, realmente, o senhor é o professor maior, não só de direito, mas também da vida. Uma pena que muitas das suas obras eu não tenho mais visto sendo editadas, inclusive lições de direito administrativo, que foi publicado pela Forense. Eu tenho um edital, mas acho que o senhor podia, cada vez mais, contribuir, trazer, digamos, esse conhecimento já sedimentado no direito administrativo para problemas mais atuais, mas escrevendo uma nova obra, se a comunidade jurídica ela seria extremamente grata. Então, professor, é um prazer fazer parte dessa justíssima homenagem ao senhor. Bom, o tema que me foi franqueado, e eu vou falar, mas voando, que, aliás, até o André participou comigo lá na disciplina do mestrado, que na faculdade nós vemos sobre isso,
é o tema da participação popular nos processos regulatórios das atividades públicas e privadas. Então, basicamente, o que nós estamos aqui tratando é da gestão democrática do exercício da função pública, né? A participação, eu escrevi há muito tempo um texto que está esquecido, né? Eu não esqueço, mas é porque ele fica publicado naquelas obras que eram físicas, coisas e tal, as pessoas não têm acesso, então uma dificuldade terrível. Era a Revista Internacional de Direito Público, que eu acho que teve um grande nome durante a única edição que ela foi publicada. Depois desapareceu, e com ela também o artigo. E foi, curiosamente, um evento que eu dei num congresso argentino de direito administrativo, que o professor José dos Santos Carvalho Filho mencionava. Eu terminei o congresso e eles falaram, mas cadê o seu texto, né, da palestra? O texto da palestra era essa, né? E eu tive que examinar essa questão, né, a participação popular no exercício da função pública. E, basicamente, o que nós verificamos? Muito embora haja a garantia constitucional do exercício do direito de petição e da participação popular, ela é muito variada e sortida segundo o sistema normativo. A pergunta que se faz é a seguinte: qual que é a garantia constitucional que a participação popular confere? Por quê? A Constituição da República ela prevê muitas hipóteses em que a participação popular na deliberação de atos estatais ela é obrigatória. Um exemplo, o júri. O instituto do júri é a participação popular. A figura do júri no âmbito do direito penal é a participação popular no exercício da função jurisdicional. A participação das pessoas no comitê, que é também previsto na Constituição da República, no âmbito da criança e do adolescente, é também de estatura constitucional e confere às pessoas, aos cidadãos, de uma maneira geral, a participação nas deliberações da administração pública. Existe no campo do direito tributário, todos conhecem, os tribunais administrativos, que, em regra, são órgãos públicos de natureza paritária, onde os particulares funcionam como particulares em atividade colaborada com a administração pública. Mas, tirante essas hipóteses, que a Constituição já confere a induvidosa participação popular nos processos de deliberação de decisões administrativas, ela emerge fundamentalmente do direito de petição. Então, o particular ele está na condição reativa, né? Quer dizer, ele tem que tomar a iniciativa de participar de processos populares. Ele, em regra, não é convocado, e o faz por meio do direito de petição. Isto foi sendo paulatinamente modificado, cada vez mais com o processo que nós verificamos em que a administração pública está abandonando o exercício das suas funções. Então, isso é muito claro perceber, né? Quer dizer, você tem o processo de criação das agências reguladoras, que é a criação do Estado dentro do Estado, né? Então, você criou as agências reguladoras para que, teoricamente, tornar o exercício da função particular no desempenho de funções públicas, por meio de concessão, permissão e delegação do modo geral, mais, digamos, equidistante dos humores políticos, né? Aí você criou o Estado dentro do Estado, que são as agências, né? O que faz a agência? A agência separa o poder legislativo, dizendo que o legislativo não pode mais atuar nesse campo. E o que você cria? A função normativa, né? Poder normativo das agências. Aí, então, o legislativo não mais interfere nisso. Então, o Estado abandona aquela sua função e vai repassando para um outro órgão. Aí, suprime também o exercício da função executiva, porque aparta isso, coloca numa agência. E agora também não quer mais julgar, porque tem a figura da arbitragem que repassa grande parte. Então, o Estado vai abandonando isso, né? E abandona, uma vez mais, a função de fiscalização. Isso já ocorreu no passado, quem conhece matéria tributária, né? E todo mundo que prepara a declaração do imposto sobre a renda, faz a declaração, encaminha a administração pública, que é um ato privado, e a administração pública apurará se aquela declaração feita pelo particular é aceita ou não. Ele está terceirizando a atividade de fiscalização. Isso cada vez mais vai tomando conta de nós, né? Você pega a lei da liberdade econômica, né? Então, a atividade prévia de fiscalização para comercialização de produtos, ela foi substituída na lei da liberdade econômica com uma declaração do particular, dizendo: eu declaro que o produto foi produzido em conformidade com o sistema normativo, declaro que ele respeita as condições mínimas para garantia da integridade e saúde do consumidor e já coloco ele em produção e consumo, sob responsabilidade de quem fizer essa declaração. Então, o Estado ele terceirizou a atividade de fiscalização, terceirizou a atividade jurisdicional, porque cada vez mais nós temos uma figura da arbitragem, e mais agora nós estamos num ponto em que o Estado ele vai deixando de regular.
É para isso só estabelecer uma premissa, o que é regulação, né? O que é atividade regulatória. Então, a regulação, na minha visão, há muita controvérsia sobre isso. O que é regulação? Gente, é a figura da lei quadro. É o tipo penal em branco, né? Quer dizer, a lei prevê, tecnicamente, um instituto, mas o desbastamento desse instituto ele demanda produção normativa ulterior. O caso típico é a comercialização de produtos psicotrópicos é crime. Muito bem, quem que vai definir o que é produto psicotrópico? Ou o legislador tem a capacidade de fazer isso, ele tem mesmo, ou ele delega. Ele na realidade, ele confere a prerrogativa, eu vou usar aqui uma expressão do professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, para editar regulamento delegado a respeito dessa matéria, e esse regulamento delegado preenche o conteúdo normativo da própria lei. Ele vai definir o que é produto psicotrópico ou não. Isto é completar o conteúdo da norma primária. Regulação é isso. Isto é regulação. Então, é prerrogativa do Estado desempenhar essa atividade técnica. Mas é do Estado, e apenas para justificar a primeira temática, o Estado que ele vai abandonando isso. Viu? É claro que nós, do direito, sabemos isso. Né? Professores, olha, o seu trabalho de TCC não observou as normas da BNT. Digo, gente, do BNT, que trem que é esse? A BNT é uma entidade de direito privado que regula como vai ser feito o trabalho. E no mestrado, então? Não, veja, aspecto técnico. Então, você tem... Gente, o que a BNT, que não é uma entidade pública, está fazendo nesse campo? Isso é delegação. Isso é delegação da regulação. Então, vamos tratar de dois aspectos que eu quero aqui mencionar. Então, isto é regulação, né? É a completude da lei quadro dos franceses, que completa o conteúdo, sentido e alcance de uma norma primária, mas não pode redundar na delegação da própria atividade normativa. Portanto, você pode fixar o quadro e dizer Estado ou particular, complete esse quadro. Coisa diferente é dizer particular, edifique o quadro. A edificação do quadro é delegação, seria o regulamento delegado, né, que é completamente transferência da competência legislativa, isso não pode. Muito bem. Então, vamos pegar no primeiro momento, quando o Estado ele regula, com base nessa lei quadro. Basicamente, ele aqui ele vem desempenhando uma atividade de natureza técnica. O caso típico é concurso público. Né? Quem vai definir qual é a matéria prevista em concurso público? Gente, isto é a completude da lei quadro. É efetivamente a atividade de regulação para dizer, não, a banca vai ser tal, as matérias de prova vão ser essa. Você pode ter isso em concurso público, você pode ter isso em norma de regulação para prestação de serviço público. Digamos, a raiz é a mesma. Muda só, digamos, o conteúdo, mas a raiz é a mesma. Como é que o Estado faz isso? Originalmente, o Estado sempre fez isso de costas para o administrado. É como se, na realidade, ele exercesse as funções estatais de costas para o detentor dos poderes. Portanto, era um exercício dessa função completamente avesso ao propósito dela. Você exerce a função pública de costas para o público. É, digamos, uma visão absolutamente intolerável, pelo menos nos dias que correm, para o legítimo exercício da função pública. Isso foi sendo paulatinamente modificado a partir do momento que nós tivemos aquelas gratíssimas experiências, como, por exemplo, a tomada Três Pinos, né? A necessidade da gente colocar no carro aquele kit de primeiros socorros. Né? Como é que foi esse kit? Aí você tinha que, com aquele kit de primeiros socorros, teoricamente, você tinha que cuidar do enfermo, eventualmente acidentado. O Estado deu treinamento para a gente usar aqueles kits de primeiros socorros. Alguém fez um estudo para saber como é que aquele kit de primeiros socorros no carro seria útil ou não? E troca de extintor. E essa tomada Três Pinos, o que está fazendo isso aqui? Alguém fez um estudo para saber se vai melhorar, se vai piorar? Este era um tema que ele falou, gente, não é bom a gente ouvir a sociedade, né, para saber se isso cabe ou não, né? E os custos que isso envolve. E aí, paulatinamente, uma revolta geral, passou a ser criado no Estado a figura da participação desses processos de decisão, que hoje, fundamentalmente, está calcado na temática do chamado procedimento da análise de impacto regulatório, que é o procedimento digamos, de formação da regulação, e depois da formação da regulação é o procedimento de análise do quê? Do resultado regulatório. É o antes e depois. Né? Como é que a lei prevê? Né? E nós temos duas leis fundamentais que tratam da matéria, nós temos a lei das agências reguladoras, nós temos a lei da liberdade econômica. Basicamente, ela diz o seguinte, os particulares podem participar e é uma discussão que eu não vou entrar muito aqui, do processo de formação da regulação, portanto, eles participam do processo, ou podem participar do resultado regulatório, portanto, fazendo a análise do produto.
Então, ou participa do processo de formação ou participa do produto. O que é a participação do processo? Quando a administração pública convoca, e aí alguns acham que essa é uma faculdade, né? Convoca particulares para participarem desse processo. Quando isso ocorre? Quando a administração pública entende que, a participação particular é interessante, ou quando o contrário, ou pelo contrário, um desmantelamento do Estado, quando a administração pública não tem conhecimento mais a respeito da matéria. Ela não sabe. Tanto é que não sabe que o Flávio mexe com isso gigantescamente, vê a nova lei de licitação e diz, olha, tem um procedimento de manifestação de interesse e o diálogo competitivo. Gente, só tem isso porque o Estado não perdeu a capacidade de planejar. Outro dia eu conversava com uma procuradora da Fazenda Nacional, cujo nome aqui eu vou manter em sigilo, mas ela falou assim, cara, o Estado não sabe nem mais contratar prestação de serviço de manutenção de elevador, porque ninguém mais sabe como é que o elevador funciona, é só apertar o botão. Tiveram que pegar um servidor público, eu vou dizer, foi minha esposa, tá? Pegaram um servidor público que era funcionário da Atlas, estava lá no ministério de alguma coisa que ele sabia como é que funcionava o elevador, e esse camarada teve que ajudar a fazer o edital lá para prestação de serviço. Cara, o Estado perdeu essa capacidade de planejar. Se ele perdeu a capacidade de planejar, calcule de regular. Não sabe. Acabou. Então, há uma necessidade de chamar essas pessoas, ou às vezes o Estado ele pode saber da matéria, ou só ele pode saber da matéria, como, por exemplo, a atividade de comercialização de minérios e materiais nucleares, porque só ele faz isso, que é monopólio. Aliás, é o último monopólio que sobrou. Então, eles conhecem a matéria. Quando ele nem conhece, ele chama alguém, ou discricionariamente chama. Eu não acho que é discricionariedade, acho que é essa participação obrigatória. Para que, com isso, ele possa edificar qual é a decisão técnica mais razoável. E aí, quando termina o processo regulatório, com ou sem a participação popular, diz tanto a lei da liberdade econômica quanto a lei das agências reguladoras, ele tem que apresentar o produto final, né, o estado da arte final, para a coletividade. Diz aí que é uma faculdade, mas eu não acho que é faculdade, não vou entrar nesse meio por falta de tempo. Diz que é uma faculdade, que, ao meu juízo, é uma obrigatoriedade, para que, então, os particulares eles possam examinar e fazer manifestações. A regulamentação dessa matéria é péssima, porque diz que a administração pública pode responder em blocos, ela não é obrigada a responder individualmente. Gente, tudo bem. Você imagina, se tem 14 mil manifestações, a administração não vai responder tudo individualmente. É claro que ela pode pegar por blocos, né? Essa manifestação, mas não significa dizer que ela tem a discricionariedade para responder algumas e falar, olha, eu respondo em blocos e essas daqui eu não quero responder, viu? Que é isso? Que é isso? Isso não existe. Tanto é verdade, o Peixinho, quem milita na advocacia sabe disso, hoje é caso de nulidade da sentença se o magistrado deixa de apreciar uma questão relevante para a apreciação final da matéria. É caso de nulidade, inclusive, de embargos. E olha que no processo administrativo, me perdoem os processualistas, busca-se a verdade formal. Calcule no direito administrativo onde se busca a verdade material. O problema não é de uma nulidade pequena, numa decisão final que não analisa todas as contribuições dos particulares. É uma nulidade grotesca, profunda. Então, eu insisto no ponto, não é uma faculdade, uma obrigatoriedade, você tem que levar a manifestação e a participação dos particulares a sério. Não por vontade da administração, mas porque a Constituição da República determina isso por força do direito de petição. Quer dizer, quando o camarada protocola uma manifestação, aquilo não é digamos, um ato generoso da administração. É o direito do particular e dever do Estado responder. Então, basicamente, esse é o panorama. Problema fundamental. A lei da liberdade econômica diz que a análise de impacto regulatório é uma obrigação. Diz que o regulamento vai estabelecer quando a análise de impacto regulatório é obrigatória ou uma possibilidade. Perfeito. Tem algumas situações que não dá para fazer análise de impacto regulatório, né? Porque não há tempo para isso. Acho que a pandemia da Covid demonstrou que em certas situações não dá tempo para fazer análise de impacto regulatório. Não dá para chamar toda a sociedade. Vamos discutir como é que é o tema da vacina. Até aí o Brasil já despontou como primeiro lugar no mundo pandêmico. Não dá tempo, né? Algumas matérias são de baixa complexidade. Mas, muito bem, o decreto vai lá e fixa quais são as matérias obrigatórias e facultativas. E essa matéria é passível de regulamentação, claro, né? Porque, às vezes, como a matéria regulada ela vai sendo modificada com a evolução da sociedade,
você pode ampliar e diminuir as matérias que são passíveis ou não de regulamentação. Então, é a regulamentação de regulamentação. Tema interessantíssimo, né? Como a autarquia de autarquia, né? A coisa prossegue. Mas esse é um tema interessante, mas acho que o mais interessante é o seguinte, que eu vou falar mais 5 minutinhos, que a minha filha já deve estar lá na porta, assim, olhando, cadê o papai, né? O papai já chega. Então, a Aurora, antes de cair num total desespero, vai dar uma licença para o pai falar o seguinte: hoje nós estamos no abandono da atividade de regulação. Eu abria o UOL, o Universo Online, e via a notícia que eu até mandei no meu grupo lá de mestrandos da faculdade, é o seguinte: o comércio terá que se adequar à nova regulamentação da ABNT quanto às medidas de roupa. Vocês podem pegar no UOL, notícia de segunda-feira. Aí o que é? A ABNT soltou uma regra, Associação Brasileira de Normas Técnicas, agora fixando como é que vai ser a medida das roupas. E os produtores de roupa vão ter que se inserir nessa matéria. Aí você começa a olhar para o Código de Defesa do Consumidor, está lá, né? Olha, o Estado vai poder adotar regulação própria, tem lá normas editadas pela ABNT. Aí você olha a ABNT, gente, é uma associação civil, uma associação de direito privado. Aí você fala, pera, mas só tem essa? Ah, não, tem o CONAR, Comitê de Autorregulamentação Publicitária. Aí você começa a perceber que cada vez mais o Estado, como perde a capacidade, está transferindo essa capacidade para o particular, para ele regular, e depois, no final do dia, ele pode dizer, acolho a regulamentação do particular. Qual que é a minha preocupação? E aqui eu já vou finalizando. Minha preocupação é o seguinte: eu procurei, na primeira etapa, demonstrar que a gestão democrática da coisa pública não é uma deferência, não é um favor que o sistema constitucional, a administração pública faz em relação ao particular. É um dever inexcusável do Estado e uma garantia constitucional nossa. Tanto isso é verdade que, na análise de impacto regulatório, fixada fundamentalmente pela Lei da Liberdade Econômica e pela Lei das Agências, a participação democrática é uma garantia que é submetido a um amplo processo de participação pública e dever de motivação, porque certas soluções são ou não são acolhidas. Então, você veja que é um processo transparente, republicano, com garantia devido ao processo legal, enfim, ou pelo menos tende a ser. Aí eu viro para você, professor José dos Santos, você você foi convocado a respeito da regulamentação das novas medidas de roupa da BNT? Você chegou a participar disso ou não? Chegou a ver audiência pública? Então, olha que coisa interessante. Não. Sabe qual que é o detalhe? Você hoje vai transferindo a atividade de regulação para o particular, só que toda a transparência que tem em relação ao Estado não tem em relação ao particular, é feita às portas fechadas. Então, se o Estado ele quer fazer este movimento, então este movimento tem que ser um movimento republicano, tem que ser um movimento democrático. Esse movimento republicano democrático passa a impor ao particular, se ele resolve fazer essa regulamentação, que essa regulamentação é acolhida pelo Estado, ele tem que observar o mesmo modelo democrático e republicano e garantista que existe no processo de regulamentação fiado na análise de impacto regulatório. Você tem que, eu vou usar uma expressão, cada vez mais o direito público avança no direito privado. E isso é mais um exemplo. Você tem que fazer o quê? Você tem que publicizar procedimentos privados, dar as mesmas garantias aos particulares de participar de processos privados que existem no âmbito público, se esta regulamentação privada ela for atingir toda a coletividade. E para isto, lamentavelmente, nós temos que, uma vez mais, socorrer do Poder Judiciário, e eu aqui lanço uma provocação, que é o caso de não só o IDAGE, não só do IPDA, não só do Ministério Público, começarmos a pensar em um elemento novo, e eu aqui termino. Será que já não é o caso de nós nos anteciparmos a esse movimento que já ocorre, e pensarmos, eu não vou usar o marco legal, porque marco legal é uma coisa comum, eu vou usar uma expressão não tão nova. É o caso de nós edificarmos ou fazermos uma proposição para a edificação do obelisco deôntico da regulamentação pelo setor privado, ou, se preferirem, um marco legal para a regulamentação do setor privado, para passarmos a fixar algumas balizas que o setor privado deve adotar para que a regulamentação por ele feita possa ser acolhida pelo Estado? Então, é esta provocação que eu lanço aqui deste congresso maravilhoso do IDAGE, para que talvez seja o caso de nós nos anteciparmos aos fatos
e fazemos uma proposta de regulamentação ou de normatização desta matéria. Agradecendo muitíssimo a minha mais nova, melhor amiga, a professora Paula, que está aqui, e junto com o professor que também fará palestra, que é o professor Leonel, que é o meu melhor amigo. Professor Leonel, aqui está meu chimarrão, estamos juntos, viu? Maurício, professor Peixinho, como eu falei, o Desculpe, Maurício... Flávio, interromper aí, viu? Que Desculpe. isso, professor Peixinho, ainda mais para uma homenagem justa dessa interrupção é mais do que necessária. Na verdade, só sintetizar, agradecer de novo ao Maurício, Instituto, vocês veem a qualidade do palestrante quando em 20 minutos eles fazem com que a gente saia pensando, refletindo, até mudando de ideia, e eu só torço, Maurício, para a BNT ter feito roupa do meu tamanho, essa regulação nova. Fico aqui só nessa torcida e vou ter que acompanhar isso de perto. Mas o professor Maurício, numa síntese brilhante, conseguiu expor uma temática atual, um problema que a gente tem, que a gente precisa refletir. E eu acho que a gente, então, começando já com a palestra do professor Carvalho Filho brilhantemente, o Maurício segue numa toada, sem querer assustar os demais, mas o nível está muito alto aqui. A gente está começando com a barra lá em cima, vai ser um congresso maravilhoso. Eu acho que pelo tempo, acho que a gente não consegue desenvolver perguntas aqui e tudo mais, acho que a gente pode dar continuidade. Eu agradeço a todos a participação, acompanhando aqui. O Maurício, mais uma vez, corre lá, Maurício, para ninguém ficar traumatizado. Eu também vou correr por aqui. E, professor Peixinho, devolvo a palavra para você.